Eu quero convidar aos irmãos a abrirem a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nesta manhã, te damos graças, te glorificamos por esta reunião aqui, por estarmos aqui reunidos. Ó Pai, talvez muitos de nós já não se lembram disso, mas até há pouco tempo nós estávamos em casa, desejosos de congregar, desejosos de estar em comunhão com os irmãos, na igreja. Senhor Deus, e hoje estamos aqui. De fato, é um privilégio para nós estarmos não apenas aqui reunidos, mas reunidos em torno das Escrituras, reunidos em torno da Palavra de Deus. E quantos ensinos preciosos o Senhor tem nos concedido. Quantos ensinamentos profundos, os quais muitos deles nem sequer fazíamos ideia, o Senhor tem descortinado para nós. Nós somos gratos, ó Pai, por essa doutrina sadia, bíblica, sã, que o Senhor tem conferido a nós, que o Senhor tem concedido nesse instante. Senhor Deus, nós te glorificamos porque verdades bíblicas estão sendo anunciadas, estão sendo pregadas em meio a esse mundo, Senhor Deus, tão contaminado pelo pecado. E a minha oração, Senhor Deus, é que o Senhor traga luz aos nossos olhos, luz à nossa mente, luz ao nosso coração, de tal modo que nós possamos compreender a palavra, compreender a Escritura, compreender o plano da redenção, compreender aquilo que às vezes são assuntos elevados, são assuntos complexos, são assuntos, Senhor Deus, importantes, mas ao mesmo tempo que requer uma iluminação do Teu Espírito Santo. Eu oro, Senhor Deus, entrando na Tua presença pela fé, no sangue que foi vertido na cruz, pedindo, Pai, nos assiste nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na aula passada, nós falamos aqui sobre a doutrina da aliança. Essa doutrina da aliança já está publicada no YouTube, né? Já foi até compartilhado com vocês no grupo da igreja. Eu quero dizer e aproveitar aqui agora que aquele que não viu, assista. E aquele que estava aqui na escola bíblica, assista também. Porque muitas coisas fica mais fácil compreender a partir daquela primeira aula que é a doutrina da aliança. Nós vimos na primeira aula que o Deus da Escritura é um Deus de aliança, que fez um pacto com Cristo na eternidade, antes de tudo ser criado. E nesse pacto ficou acordado entre eles de que Deus elegeria e salvaria os eleitos. Então Cristo vem para tornar isso possível. Ok? Então, mas está lá o ensino para vocês. Hoje
nós vamos iniciar as doutrinas da graça. Antes da gente entrar ali, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Eu não vou entrar aqui em aspectos históricos. Quem sabe, em breve a gente faz aqui um mini seminário, um mini congresso sobre a história da igreja. O que aconteceu depois dos apóstolos? O que aconteceu depois? O que eles criam? E depois dos pais dos apóstolos? Depois de 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos, depois de 5 séculos, depois do apóstolo Paulo, o que aconteceu? O que eles acreditavam? O que eles pregavam? Então, nós não vamos entrar nessa questão. O fato é que o assunto que nós vamos trazer aqui hoje, e a partir de hoje mais algumas aulas para frente, eu quero encarecidamente pedir que ninguém falte, para que não perca o veio do ensino, é que esse assunto que nós vamos começar aqui hoje, ele foi muito discutido na história da igreja. Tem 2000 anos, Erilene, que estão discutindo esse negócio. Tem só 2000 anos essa discussão. 2000 anos que a questão mais discutida é: como é que Deus salva o pecador? Como é que acontece isso? Tem a participação do homem ou não tem? Tudo é Deus quem faz ou depende do homem também, Jean? Então essa discussão já tem 2000 anos, ok? Então nós não vamos entrar nesse aspecto, porque senão a nossa aula vai ficar longa, vocês vão ficar cansados, mas num outro momento nós vamos estudar só isso, história da igreja, e vamos falar desse assunto, ok? Então esse assunto aqui, as doutrinas da graça, ele ficou mais bem sistematizado na Reforma Protestante. Foi na Reforma de Martim Lutero, João Calvino, Zwinglio, que isso ficou mais sistematizado. Até então eram discussões informais, soltas, frases. Mas Calvino e os reformadores sistematizaram, e isso foi chamado mais na frente de as doutrinas da graça. Preste bem atenção nisso, queridos. A Igreja Católica da época, do século XV, XVI, para trás, o que eles pregavam? Eles tinham uma doutrina chamada uma doutrina pelagiana. O que é uma doutrina pelagiana? Pelágio, ele entendeu que nós não temos o pecado original. Nós temos culpa daquilo que cometemos no dia a dia. Mas pecado original, Adão, eu carregar a culpa de Adão, não, isso aí não existe não. Isso aí não existe não. Eu nasço perfeito, bom, e eu vou, com o tempo, eu vou me contaminando. Então é por isso que eu tenho que fazer obras para me ir me purificando. Deus se agrada disso. Eu vou fazendo coisas, eu tinha um pastor que falava assim, né? A gente vai sendo bom um pouquinho cada dia, cada dia um pouquinho mais bom, até virar um bonzão, e aí do bonzão você vira um supermercado de bondade. Aí Deus te aceita. Ele falava isso, né? Ironicamente. Então Pelágio, ele pregava isso, que nós tínhamos que fazer boas obras para Deus nos aceitar, para purificar os pecados que nós tínhamos cometido depois da infância. Aí começou o combate. Aí o negócio ficou ferrenho. Aí teve teólogos que rasgaram as roupas, as vestes, falaram, não, nada disso, é heresia. Heresia. E começou o combate a partir dali. E foi Agostinho que foi o maior combatente disso. Aí passaram 1200 anos, chegou a Reforma Protestante. A Igreja Católica, o que ela pregava? Que era as indulgências. A pessoa tinha que ir em Roma, a pessoa tinha que dar dinheiro para o Papa, a pessoa tinha que comprar um pedaço no céu, a pessoa tinha que fazer boas obras. A doutrina pelagiana voltou com força total. Então, quando a Reforma Protestante vem, Martim Lutero, ele vem e entende que a salvação é por meio da fé, é graça por meio da fé, então inicia-se novamente o debate. O debate inicia novamente. Afinal de contas, como é que Deus salva, gente? Então, esses reformadores vão organizar, sistematizar, à luz da Bíblia, como é que Deus salva. Então, essa pequena introdução, só para vocês entenderem
que o que nós vamos ensinar aqui não é a nossa visão. Não fomos eu, o pastor Whindersson, o presbítero Lucas, que sentamos e definimos que não, agora nós cremos assim. Não, isso é uma doutrina antiga, séria, e a partir de João Calvino, as igrejas reformadas históricas, todas eram calvinistas e criam nas doutrinas da graça. Aí, não satisfeito com isso, os discípulos de Jacó Armínio, quem era Jacó Armínio? Era outro teólogo, que inclusive conheceu Calvino. Falou, não, tem um trem errado nessa doutrina de Calvino aí. Tem um trem errado. E ele começou a expor algumas de suas ideias na faculdade. Os alunos de Jacó Armínio, depois que Armínio até faleceu, pegou essas ideias, esses artigos de Jacó Armínio, e criaram o arminianismo. Vê se eu consigo usar isso aqui. Hoje eu estou tecnológico. Olha lá comigo. Então olha aqui, ó. Isso aqui funciona, pastor? Ó, funciona, rapaz. Glória a Deus, hein? Nós estamos melhorando. Ó, aqui é a visão arminiana e aqui é a visão calvinista. Eu vou passar bem rapidinho aqui para vocês terem uma noção, tá, gente? Uma noção. O que Jacó Armínio falou? Que nós temos livre-arbítrio, vontade livre. Eu sirvo a Deus se eu quiser, se eu não quiser eu não sirvo, é eu que escolho. Eu estou livre para escolher se eu quero ou não andar com Deus. É livre-arbítrio. É eu que defino se eu quero ou não. Jacó Armínio falou isso. A eleição de Deus, ela é condicional. Ela é condicional. Qual é a condição? Deus olhou lá na frente e falou assim, a Tatiana, quando ela ouviu o evangelho, ela vai crer. Anota aí no livro da vida aí. A Tatiana vai crer. Põe ela aí, ela é eleita, ela vai crer. Ele entendeu assim, que a eleição, ela é segundo a presciência. Deus olhou lá na frente e viu que a Rosângela ia aceitar positivamente e assinou lá no livro, lá, Rosângela. Então, Jacó Armínio entendeu isso. Jacó Armínio entendeu, em terceiro ponto, que a expiação, ou seja, Jesus morreu por todo mundo. O sangue dele foi vertido por todo mundo, para o mundo inteiro, para todos os homens, independente, todos, os bárbaros, os inteligentes, os ricos, os pobres, os brasileiros, todo mundo. O Jesus morreu por todo mundo, sem exceção. Jacó Armínio também falou que a graça pode ser resistida. Ou seja, o Espírito Santo chegou na Maria Laura, visitou o coração da Maria Laura quebrantou na hora da pregação, a Maria Laura pensou melhor e falou assim, não quero não. Obrigado, Deus. Estou fora. Vou viver minha vida. Foi isso que ele falou. Que a graça pode ser resistida. Eu posso optar por não querer. E por último, ele afirmou que o homem pode cair. Ou seja, eu posso aceitar Jesus, andar com Jesus durante anos e de repente eu simplesmente falar, não quero. Vou para o mundo. E cair. E pecadão, virar as costas para Deus e perder a salvação. Perder a salvação. Fui salvo, mas agora eu não estou salvo mais. Perdi minha salvação. Ok? Então essa é a visão de Jacó Armínio. Qual era a visão dos reformadores, especialmente de João Calvino e do Agostinho, lá do 3º e 4º século? Visão calvinista. Primeiro, o homem é totalmente depravado. Ou seja, ele caiu. É o que nós vamos estudar hoje. Ele não tem livre-arbítrio. Segundo, a eleição é incondicional. É Deus que escolhe, pronto, acabou. E não é segundo o que ele viu lá na frente. É um segundo que ele quis pelo seu querer, pelo seu beneplácito. Terceiro, Jesus não morreu por todos. Jesus morreu só pelos eleitos. Quarto, a graça é irresistível. Se Jesus veio ao coração da Maria Laura, não tem jeito. Ela não vai conseguir resistir. Ela vai aceitar, porque a graça não se pode resistir. E por último, e um dos mais polêmicos, perseverança dos santos. Ou seja, se você, Janete, foi salva,
nada vai mais tirar a sua salvação. É impossível. Então vamos entender isso melhor, né? Olhando assim, do jeito que eu acabei de falar, eu acredito que a maioria de vocês está com Armínio. Falando assim, a maioria, né? Tem outras teorias também, né? Tem uma... Não vou falar, não. Não vou sair do assunto. Então vamos lá. Próximo. Mas essas são as duas visões ortodoxas, mais aceitas, né? A maioria das igrejas, mentira, todas as igrejas pentecostais são arminianas. Todas as igrejas reformadas são calvinistas. Ok? Eu falei muito, mas todo mundo está comigo? Ninguém dormiu ainda? Posso continuar? Pode, Ian? Ninguém ficou bravo comigo ainda? Ninguém pensou em sair da igreja ainda? Amém, queridos. Eu vou bem devagar, tá? Eu não tenho a pretensão de dar uma aula só sobre o assunto que eu vou começar agora, tá bom? Hoje eu vou falar só sobre isso aqui, ó. Depravação total. Ok? Olhem comigo os textos. Jean, você tem uma visão boa? Você está conseguindo enxergar? Mesmo? Tá, então aqueles que, assim como eu, são meio ceguinhos, se quiser sentar mais para frente, tá? Que eu não vou pedir para vocês abrirem todos, que senão nós vamos gastar muito tempo, ok? Então veja comigo o que a palavra do Senhor fala em Gênesis 6, 5, está escrito lá. Queridos, se alguém tem caneta, quiser anotar alguma coisa, eu acho que seria muito importante para vocês terem uma melhor compreensão e depois conferir melhor em casa, tá ok? Gênesis 6,5 fala assim, ó. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente mal. Deus olhou para a terra, Deus olhou para os homens e o que ele viu? O que ele viu, Priscila? Que os pensamentos, os sentimentos, as vontades do ser humano eram totalmente, constantemente e somente mal. Esse texto é o texto que antecede ao dilúvio. Quando Deus olhou para a humanidade, ele só viu maldade. E aqui eu queria só fazer um pequeno detalhe. Vocês percebem que está no começo da Bíblia, Dinamar? Está só no começo. Está em Gênesis capítulo 6. Então, no coração do homem, segundo o que a palavra de Deus diz, Deus só achou maldade. E por isso veio o dilúvio sobre a terra. Olha o que fala em Jeremias 19, 9. Enganoso é o coração de quem? Dos homens, né? Mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Está errado? Jeremias 19, 9, não é isso? Não. 17, 9. Jeremias 17, 9. Obrigado, Mateus, corrigindo aí o meu... Se os irmãos verem mais algum detalhe, pode falar abertamente, tá, irmãos? Na hora de digitar, a gente... Então, olha só o que a declaração desse texto diz. Jesus disse em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Esse ninguém é ninguém mesmo, é todos. É os de coração enganoso, é o que tem o pensamento totalmente mal, enganoso o tempo todo. E olha o que Romanos, eu não coloquei aqui, eu vou só ler. Romanos 3 fala, como está escrito, não há um justo sequer. Esse texto eu não coloquei ali porque é mais na frente, nós vamos estudar ele mesmo. Então, olhando para a Bíblia, queridos irmãos, olhando para a palavra, e nós vamos ficar com a palavra, eu particularmente, Paulo, eu fico com a palavra. Eu vou ficar com a palavra. Eu não vou ficar com o filósofo, eu não vou ficar com o teólogo A, o teólogo B, eu vou ficar com a palavra. Olhando para a palavra está dizendo o seguinte, todos os homens estão corrompidos pelo pecado. O coração
foi contaminado, a mente foi contaminada, os pensamentos foram contaminados, e o texto de João fala assim: ninguém pode ir ao Pai se, o quê? O Pai que me enviou não o atrair. Eu acho que esse texto é muito claro. Mas vamos prosseguir para a gente abrindo a nossa mente, clareando o nosso entendimento, ok? Então olha lá, definição de depravação total. Para muitos, total significa completamente, mas não é isso que o termo quer dizer. Total quer dizer que no Éden, por causa do pecado, da queda de Adão e Eva, todas as faculdades do homem foram afetadas. Não quer dizer que ele é completamente mau. Não quer dizer que ele é tão mau quanto ele poderia ser. Não quer dizer que todos os homens são intensamente maus da mesma proporção. Não é isso que quer dizer depravação total. Quer dizer que todas as nossas faculdades foram afetadas no jardim do Éden quando Adão e Eva caíram. Ou seja, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade foram contaminadas pelo pecado. É isso que o termo quer dizer. Então, veja lá. O termo, aqui, vou usar esse aqui. O termo depravação total pretende transmitir a ideia de que o pecado afetou a pessoa como um todo, até a raiz do seu ser. E por isso que muitos escritores preferem as palavras depravação radical ou corrupção radical. Tem muita gente que não gosta de usar o termo depravação total, porque remete uma ideia de que o homem é totalmente, 100% mal. Não. O homem é capaz de fazer alguma bondade? Claro que é, ué. Claro que é. A pessoa não precisa ser crente para ajudar uma instituição de caridade, ou até abrir uma instituição de caridade, ajudar pessoas, fazer boas obras. Então o homem não é tão mau quanto ele poderia ser, mas todo o seu ser foi afetado pelo pecado. É isso que a doutrina quer dizer. Quando aqui nós vemos aqui, irmãos, presta atenção aqui, ele afetou a pessoa como um todo, até a raiz do seu ser. Imagine que você tem uma árvore, e essa árvore, ela é uma árvore que dá bons frutos. E de repente essa árvore, o solo foi contaminado, essa contaminação foi para as suas raízes. O que vai acontecer? A árvore era boa, dava bons frutos, mas o solo foi contaminado. O que vai acontecer? Os frutos não vão ser bons. Ela vai também dar frutos contaminados. Então foi exatamente o que aconteceu. O texto que nós lemos em Romanos fala que por um só homem o pecado veio à humanidade. Queridos, a doutrina do pecado original não dá para a gente simplesmente ignorar. Não dá. Está aqui, Não é nenhuma questão de que é uma interpretação minha ou do Mateus. Está aqui, Nós lemos em Romanos capítulo 5, que pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte. Vocês percebem? Nós somos herdeiros de Adão, da corrupção, do pecado. Então vamos prosseguir para a gente não perder o fio da meada. Aqui eu quero essa doutrina da total incapacidade que declara que os homens estão mortos no pecado, não significa que todos os homens são igualmente maus, nem que qualquer homem é tão mau quanto poderia ser, nem que alguém é totalmente destituído de virtude, nem que a natureza humana é má em si mesma, nem que o espírito do homem está adormecido, e muito menos significa que o corpo está morto. O que ela significa é que desde a queda o homem está debaixo da maldição do pecado e que ele é movido por princípios errados e totalmente incapaz de amar a Deus ou fazer qualquer coisa merecedora de salvação. Eu vou explicar bem sucintamente. O que aconteceu no Éden impossibilita qualquer um de nós irmos a Deus. É isso. Não é a nossa vontade. Não é o nosso querer. Nós não queremos Deus. Nós queremos o pecado. Nós queremos essa vida. Nós queremos o que é desta vida, o que os nossos olhos podem ver. Nós cobiçamos coisas terrenas. Você já viu alguém cobiçar a salvação do outro? Você já viu alguém cobiçar um pedaço no céu que o outro recebeu pela graça?
Não tem. A gente cobiça coisa dessa vida. A gente quer o que o outro tem, que eu posso ver, que posso levar vantagem. Então, o que aconteceu no Éden foi exatamente isso. Vamos avançar um pouco mais para que nós possamos realmente entender o raciocínio. A queda da raça de Adão. Gênesis 3 destaca os passos da tentação. Eu não vou entrar aqui, é só para a gente contextualizar. Então veja lá comigo. Duvidar, o que a serpente fez a Eva fazer? Duvidar da benevolência de Deus. Primeiro a tentação dela. Pôs dúvida na cabeça de Eva. Será que Deus é bom mesmo? Deus é bom mesmo, igual você está pensando que Ele é? Segundo, duvidar da palavra. Foi assim mesmo que Deus disse? E terceiro, aspirar ser como Deus. Essas três tentações o diabo continua usando até hoje. Até hoje. Todas as vezes que nós, queridos, somos tentados a duvidar se realmente é bom. Se Ele é bom, por que eu estou passando por essa luta? Se Deus é bom, por que eu não tenho o que o outro tem? Por que eu sofri tanto no passado e eu conheço pessoas que não sofreram? O diabo lança esses pensamentos na nossa mente, Rosângela, o tempo todo. Segunda coisa que o diabo usa, duvidar da palavra. Ah, será que é isso mesmo? O pastor me deu aqui a palavra lá, ele até mostrou na Bíblia, será? Acho que aquilo lá não é para mim não. Acho que aquilo lá o senhor está falando é com outras pessoas. E o terceiro ponto que o diabo ataca. Se você comer do fruto, você vai ser semelhante a ele. Você vai ser como Deus. Deus quer te privar de você ser como Deus. Aqui não no sentido de poder, mas no sentido de autonomia. O diabo quer lançar algo em nós, e ele tem conseguido isso em muitos, para que sejamos autônomos. Para que você tem que responder a esse pastor? Para que você tem que estar debaixo dessa liderança? Para que você tem que ir na igreja? Você pode servir aqui na sua casa. Você pode fazer isso sim. Ninguém falou para você que você não pode. Você é bonita. É você que decide. Por que você não pode ter essa amizade com essa pessoa? Quem falou para você que isso é pecado? Você pode sim, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O diabo ainda usa os textos bíblicos, fora de contexto. Por quê? Porque o diabo quis ser como Deus. Na eternidade. E ele usa a mesma técnica com a criação de Deus. Por isso, queridos, nós temos tanta dificuldade em obedecer. Sabia? Por isso. Por isso nós temos tanta dificuldade de abaixar a cabeça e falar, me perdoe, eu estou errado. Aqui, ó. Você, na sua natureza humana, você quer ser como Deus, você quer ter autonomia. E aí, qual foi o resultado, né? Morte. O que o Senhor disse em Gênesis? Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Morte. Eles morreram ali, Léo. É óbvio, queridos, presta atenção comigo, que Deus estava falando de uma morte física. Mas o que aconteceu é que no dia em que eles pecaram, aconteceu uma morte espiritual. Qual é a prova cabal disso? Que no dia em que Deus foi falar com eles, a partir daquele dia do pecado, eles fugiram, eles correram. Ali estavam, eles agora não estavam vivos, humanamente falando, mas mortos espiritualmente. Dominados pela culpa, pelo medo, pelo pecado, olharam um para o outro, se envergonharam. Eles não tinham vergonha um do outro. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles eram como crianças, vamos assim dizer. Mas eles morreram. Então, o que nos resta então? Entender melhor como a Bíblia vê esse dia, esse ato, mais para frente. Como que a Bíblia vai lidar com isso? Com o que aconteceu no Éden. Então vamos lá. O ensinamento de Paulo em Efésios, capítulo 2. Abram comigo a palavra em Efésios 2. Irmãos, um pouco disso nós já ensinamos aqui, tá? Mas hoje nós vamos
entrar de maneira mais sistemática. Abram a palavra, por favor, em Efésios, capítulo 2. E nós vamos entender um pouco melhor qual é a visão bíblica desse assunto. Então vamos lá. Nós vamos ler aqui os 3 primeiros versículos, depois nós vamos discorrer deles. E ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Muito bem, então olha lá no quadro. Primeiro ponto a ser destacado aqui. O pecador está morto em transgressões e pecados. Morto em transgressões, morte em pecados. Em toda a história da raça humana, só houve 3 visões básicas da natureza humana. Querido, isso aqui é importantíssimo. Em toda a história do homem, da humanidade, só teve 3 visões sobre esse assunto. Só 3. Quais são elas? A primeira, que o homem está bem. Não aconteceu nada, ele está ótimo, ele está muito bem. Ele está muito bem, obrigado. São os otimistas. Os otimistas, eles acham que os homens, eles estão ótimos, eles estão muito bem, não há nenhum problema com ele, e eles estão em plena evolução, eles estão só crescendo. Cada vez mais inteligentes, mais sábios, construindo coisas monumentais, eles estão em aperfeiçoamento, eles estão, só decolando. O homem está cada vez melhor. Esses são os otimistas. Segundo grupo, o homem está doente. Esses são os realistas. Não, tem alguma coisa errada com o homem. Porque tudo bem, por mais que ele está evoluindo no seu intelecto, mas continua tendo fome, morte, muita violência, muita maldade na humanidade. Tem alguma coisa errada com o homem. Ele está doente. Tem algum problema com os homens. Essa é a segunda visão. E qual que é a terceira visão? A visão radical. O homem está morto. Só existem essas 3. Todos que estão aqui nessa sala de aula hoje, vai sair daqui com uma dessas 3 visões. É impossível ter outra, não tem outra. Todos que estão aqui vão sair daqui com alguma dessas 3 conclusões. E aí, o que nos leva ao segundo ponto. Vejam comigo aí no texto que o pecador pratica o mal ativamente. Embora ele esteja morto, querido, isso aqui é muito interessante. Embora ele esteja morto, ele está de pé, andando e praticando o pecado ativamente. Olha lá que interessante isso aqui. Morto para Deus, mas vivo para a maldade. Literalmente um zumbi. Está muito na moda hoje, né? Os filmes e séries de zumbi, né? Tem uns aqui que não perde um The Walking Dead, né? Então, na visão bíblica, o homem sem Deus, ele não é nada mais, nada menos do que um zumbi. Ele está de pé, ele está andando, ele está enxergando alguma coisa, mas ele está morto. E pior, ele está em estado de decomposição, putrefação. Olhem comigo que interessante. Lá em Efésios, vocês devem estar abertos ainda. Nos quais, primeiro fala que ele está morto em delitos. Nos quais andaste outrora. Olha o zumbi aí, está morto, mas está andando. E o que ele faz? Ele anda como? Segundo o curso deste mundo. O que nos leva ao terceiro ponto. Escravo. Ele está morto, ele está andando, ele está ativo, ele está praticando a maldade. E em terceiro ponto, ele é escravo. Ele é escravo. Olha aí o que o texto está falando. Olha o que o texto está falando. Vamos ficar com a palavra, irmãos. Segundo o curso deste mundo, segundo o quê? O príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Como que o homem sem salvação anda? Segundo o curso do mundo. Segundo os ditames do diabo.
Ele faz, ele pratica o que o diabo quer que ele pratique. Para ele é normal olhar para a mulher dos outros, assistir pornografia. Para ele é normal cobiçar os bens do próximo. Para ele é normal passar a rasteira no colega de trabalho. Para ele é normal falar mal dos outros, ter inveja, criar confusão. Vocês já viram que em festa de família isso é muito normal? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Vai ter uma festa de família, vai reunir a família, você já sai de casa preocupado, vai ter confusão. O pau vai quebrar. Você vai começar a beber, já sei como é que é, aí vai ficar levantando assunto lá de trás, e toda família tem um enjoado, não tem? Toda família tem aquele sujeito que bebe, fica chato pra dedéu, e ele começa a falar um monte de verdade que ninguém tem coragem de falar, todo mundo pensa, mas ninguém fala, né? E ele tá tudo normal, e é assim, e os anos passam, e ele vive assim, essa é a vida deles. E a gente é convidado para as mesmas festas, com as mesmas músicas, com as mesmas bebidas, com as mesmas conversas, com as mesmas confusão, e a gente ainda vai. Por quê? Porque o ser humano está escravo, ele não consegue se libertar, ele não consegue ter uma vida diferente daquela. Ele não consegue parar de cantar a mulher dos outros. Ele não consegue parar de ficar mandando. Hoje em dia, não vou nem falar, gente, eu vou perder minha bênção. Então é isso, o homem é escravo. Ele é escravo. Então olha o que o apóstolo Pedro, está aqui, não sei se vocês estão enxergando, ele fala em 2 Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Queridos, o homem, ele nasce morto, ele nasce propenso ao pecado e ele nasce escravo do pecado. 2 Timóteo 2,26 fala assim, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feito cativos por ele para cumprir a sua vontade. Vocês percebem? Nós, queridos irmãos, éramos cativos do diabo. Nós estávamos mortos. Nós não estávamos doentes só. Não tinha um probleminha à toa. Era morto mesmo. Um zumbi. As pessoas iam falar conosco do evangelho, nós debochávamos, nós ríamos, nós saímos de perto, nós não tínhamos o menor interesse. Essa é a verdade. E por quê? Porque caímos no Éden. Porque carregamos a maldição. Quarto, o pecador é um objeto da ira de Deus por natureza. Olha o texto aí comigo, irmãos. Vamos no texto. Versículo 3, Efésios 2:3. Entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Sabe aquele negócio assim? Todo mundo é filho de Deus. Filho da ira. Todos os filhos de Adão são por natureza, ou seja, todos os descendentes de Adão. Tem alguém aqui que não é descendente de Adão? Levanta a mão para mim, por favor. Preciso te conhecer, irmão. Filhos da ira. Por que essa palavra filhos da ira? A Bíblia trabalha muito isso, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Condenados à morte, ao inferno. Quando Deus prometeu a Adão que ele morreria se ele comesse, Deus não estava brincando. Deus não estava dando uma palavrinha ali para ele ficar com medo. Sabe aquele trem que pai e mãe falam? Menino, se você eu vou te bater, hein? E não bate nada. Deus não é homem para que minta. Deus estava falando muito sério com ele. E realmente, o salário do pecado é a morte. Filhos da ira. Eu quero aqui só parar por um instante, querido. Você está ouvindo essa palavra? Se você entende que você ainda não aceitou Cristo, se renda hoje. Você está debaixo da ira de Deus. Olha o que Hebreus no Novo Testamento diz.
Hebreus 10, 30, 31. A mim pertence a vingança, e eu retribuirei outra vez, diz o Senhor. O Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos, nós estamos falando aqui, Novo Testamento, Hebreus capítulo 10. Sabe por que você não leva a ira de Deus a sério? E você nem gosta de falar dela? Porque você não leva o seu pecado a sério. Você acha que o seu pecado é coisa à toa. Você acha que vai chegar lá no final, lá no fim, na hora que você tiver que chegar, estar diante do Senhor, você vai bater um papo reto com o Pai. E Ele, como é muito bom, Ele vai falar, filho, eu te entendo. Eu entendo você, olha essa situação, como foi difícil para você. Você é um coitado. Eu tenho dó de você, filho. Pode entrar, fique em paz, você está salvo. Isso não vai acontecer, queridos. Por que não vai acontecer? É porque eu não quero? Não, é porque a Bíblia diz que Deus o fará. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos, que tudo que Deus prometeu na palavra se cumpriu cabalmente, Ele não voltou atrás. Com exceção da oração de Moisés, que orou pelo povo, né? E a oração de Ezequias. Eles se arrependeram, oraram, Moisés clamou ao Senhor, e Deus se lembrou da aliança, e nesses dois casos que eu citei aqui, que não é o nosso assunto, nesses dois casos, Deus só perdoou porque Ele tinha uma aliança. Ele tinha uma aliança com Moisés e com o povo, e Ele tinha uma aliança com a casa de Davi, senão o Senhor não teria voltado atrás. Nós vamos entender, irmãos, que o plano da redenção, ele vai além do nosso individualismo. Nós achamos que o mundo gira ao nosso redor. Deus está por minha conta. Ele está por minha conta. Os holofotes estão sobre mim. Deus me ama mais do que ama todo mundo. Meu problema é maior do que o de todo mundo. E no fim das contas, Ele vai, eu sei, Ele vai me perdoar, eu sei, Ele vai. Olha, irmão, põe tua vida em ordem, querido. Põe tua vida em ordem. Vamos prosseguir para a gente avançar. O assunto é bom, não é, irmãos? O assunto é bom. É pesado, mas é bom. Vamos continuar. A palavra não fica só aqui, não. Vocês acham que acabou? Não. Vamos para Romanos capítulo 3. Esse assim, Romanos é o meu livro predileto. Dr. Martin Lloyd Jones pregou durante anos, só em Romanos. Dr. Martin Lloyd Jones. Anos. As pessoas já iam para a igreja, levavam só a carta aos romanos. Já sabia que ia ser os romanos. Romanos capítulo 3. Vamos lá. O que Paulo ensina em Romanos capítulo 3? De acordo com Paulo, ele começa o capítulo 1 e capítulo 2 dizendo o seguinte: não existe diferença entre judeus e gentios. Aqui eu quero só falar uma coisa importante. O povo judeu é o povo do Senhor? Sim ou não? Queridos, vou perguntar de novo. O povo judeu é o povo do Senhor? Sim ou não? Sim. E os gentios, é povo do Senhor? Sim ou não? Sim. Então o que o Paulo está falando? Ele está numa época de transição, do Velho para o Novo Testamento. Havia uma religião judaica de 2000 anos. Agora ele está ensinando a graça, o cristianismo, em Cristo. Então ele começa a carta aos Romanos e fala assim, gente, não há diferença. Não tem quem que é melhor ou pior para Deus, não. Tanto os judeus quanto os gentios, todos estão debaixo de maldição e todos podem receber a graça se crerem em Cristo. É isso que ele está dizendo. E aí, quando ele chega na altura do capítulo 3, aí Paulo solta a dinamite que nós vamos ouvir aqui. Nós vamos ler aqui. Romanos 3, versículo 10. Abra aí comigo. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há um sequer. Eu sei que nós temos uma tendência a ler a Bíblia de maneira corriqueira, passar por cima, não prestar atenção nos detalhes.
Mas agora vamos ler de novo e prestar atenção nos detalhes. Tá bom? Vamos de novo lá. Romanos 3,10, todo mundo comigo aí. Não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Vocês percebem a gravidade disso? Ou não? Não há. É o que ele está falando, não há nenhum. Todos caíram, todos estão em pecado, todos pereceram, todos estão debaixo da ira de Deus, todos são escravos do diabo. Todos. Então, vamos entender melhor isso. Esse é um quadro muito grave, meus irmãos, da raça humana. Vamos compreender melhor isso. Olha lá. Primeiro, a natureza moral. Ninguém é justo. Moralmente falando, irmãos, moralmente falando, quando Deus olha para nós, Ele não vê nada de justiça em nós. Lá em Isaías vai dizer que as nossas obras são como trapo de imundície para Deus. Então tudo que nós fizermos, para Deus não é justo bastante, mas prestem atenção, irmãos, aqui não há nenhum justo sequer, não é aos nossos olhos. Aos nossos olhos, nós temos um conceito de justiça. Então, por exemplo, eu chamei o Mateus para trabalhar comigo. E eu acordei com o Mateus o seguinte: Mateus, eu vou te pagar um salário mínimo e mais hora extra. E o Mateus fala assim: eu aceito. Você vai trabalhar para mim 8 horas por dia, 5 dias na semana. O Mateus fala: eu aceito. Fizemos um acordo. Chega no dia do pagamento, eu pago para ele o salário, eu pago para ele as horas, e se ele trabalhou alguma hora extra, alguma coisa a mais, eu acerto com ele. Aí o Mateus fala: o Paulo é um homem justo. E é mesmo, aos olhos dele. A justiça que Deus está falando aqui não é essa justiça, é a justiça moral. Para Deus, nós somos todos moralmente corruptos e pecadores. É assim que Deus vê. É assim que Paulo expressa aqui. Então, o primeiro ponto a ser destacado é a nossa natureza moral. Eu vou dar só um exemplo aqui que todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender. Quando você vai jogar o banco imobiliário, você recebe uns dinheirinhos lá, não recebe? 2 notinhas de 200, 2 de 100, 10 de 50, 10 de 10, 10 de 5 e 10 de 1. Não sei se é assim não, mas é mais ou menos esse tanto. Aí você joga o banco imobiliário lá e você começa a ficar rico no banco imobiliário. Você começa a ficar rico, compra propriedade. Quem já jogou o banco imobiliário, levanta a mão aí. Gosto demais. Se quiser me chamar para jogar um banco imobiliário, eu vou, tá? Agora, você chegou, Léo, ganhou o jogo. Você quebrou todo mundo, você é um milionário do jogo. Está com um bolo assim de dinheiro. Você quebrou até o banco. Pega aquele dinheiro e sai fora para comprar alguma coisa. No jogo você é top. Mas na vida você tem que trabalhar para ganhar outro dinheiro que aquele não vale. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. As nossas obras aqui só servem para quê? Não garante céu em hipótese alguma. Só tem valor aqui. As nossas obras de justiça, Rosângela, servem para vivermos mutuamente. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu vou na sua casa comer lanche, você faz o lanche. Depois eu te chamo para você ir lá em casa. Não vai ser a mesma coisa, mas eu te chamo para você ir lá em casa. Mas Deus não olha e fala assim: como o Paulo é bonzinho, como a dona Rosângela cozinha bem, olha como é que ela é bondosa. Ela chamou o Paulo, tadinho, o Paulo está precisando tanto de comer uma rosquinha, um pãozinho, tomar um café. Não, isso para Deus não faz diferença. Você não vai ganhar ponto nenhum para ela no céu. Vai ganhar comigo. Agora ficou clara a questão da justiça, não ficou? Exemplificando, todo mundo entende. Então o primeiro ponto é esse. No reino de Deus, nossas justiças não servem de absolutamente nada. Segundo ponto, a mente foi contaminada. Olha o que Paulo fala aí, no capítulo 3 de Romanos. Não há quem entenda. Isso é fantástico.
não há quem entenda. Ninguém entende as coisas espirituais de Deus. O que podemos de maneira natural entender a respeito de Deus é do ponto de vista humano. O que Paulo aqui está dizendo é que ninguém entende ou busca Deus. Então vamos lá. Alguém pode falar assim, uai Paulo, mas peraí. Não, a fé é racional. Qualquer pessoa pode entender. Vamos lá. É óbvio que pode ter um teólogo ateu? É possível ter um teólogo, professor de faculdade de teologia ateu? É possível? Sim ou não? É óbvio que é possível. O cara dá uma aula, um mestre, o cara dá uma aula de teologia, de Bíblia, e você fala, uau, esse cara é muito sim, próximo de Deus, olha as coisas que ele fala. Mas ele é ateu. Eu já ouvi falar de muito teólogo ateu, que não crê em Deus. Ele prega, ele fala, ele ensina na faculdade, e acaba a aula ele fala assim, gente, tudo isso que eu ensinei, gente, eu estou ensinando a teologia, mas eu não creio em nada disso. Ou seja, de alguma forma, a fé, ela pode ser compreendida aqui. Mas aqui, só por uma ação do Espírito Santo. E nesse ponto, eu quero convidar vocês a abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Vá comigo lá. 1 Coríntios, estou vigiando o relógio, irmãos, fiquem tranquilos, fiquem em paz. 1 Coríntios, olha que interessante esse texto. Capítulo 1, versículo 18. Deixa marcado Romanos 3 aí. Esse Romanos 3, querido, você tem que usar isso aqui no evangelismo. Você tem que saber isso aqui. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Olha o que Paulo fala. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, versículo 21, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Vocês entendem, queridos, que é como se os mistérios de Deus estivessem ocultos aos homens e Ele traz luz pelo seu Espírito, através da pregação, através da exposição da palavra. Mas mais na frente aí, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem, presta atenção nisso aqui, queridos. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vocês entenderam o que Paulo falou? As coisas de Deus só se pode entender espiritualmente, ou seja, só com uma ação do Espírito Santo. Eu posso aqui dar uma bela aula, o Léo pode falar assim, Paulo, eu consigo dar essa aula que você deu, só que eu não creio em nada disso. Isso não faz nenhum sentido para mim. Nenhum sentido para mim. Então é por isso que Paulo, lá em Romanos, capítulo 3, ele fala, não há quem entenda, ou seja, o homem por si só, ele não consegue entender. Vamos passar para frente? Terceiro, o que aconteceu com o homem por causa do pecado? Primeiro, foi afetada a sua moral. Então não há nenhum justo. Segundo, foi afetada a sua mente. Ele não entende. Terceiro, a vontade cativa. Não há quem busque a Deus. O que Paulo está falando é que ninguém vai a Deus porque quer Deus. Aí alguém pode argumentar comigo assim, falar assim, Paulinho. Não, mas aí não, Paulinho, não. Estava indo bem, mas o que mais tem é religião, só. Até os primitivos, até os índios, até aqueles caras mais primata lá, aquele pessoal mais lá da selva, lá eles têm um Deus deles, eles buscam, eles fazem as suas adorações, eles dão as suas oferendas. Mas o que Paulo está dizendo é que por causa do pecado, ninguém quer o próprio Deus. Querem o que Ele pode dar. E aí eles estão dispostos a fazer o que for preciso.
Então, por que muitas igrejas estão lotadas? Porque tem o culto dos encalhados. Quem é que não quer desencalhar? Tem o culto dos endividados. Quem é que não está endividado, irmãos? Tem o culto dos empresários quebrados. Pelo amor de Deus, isso é Brasil. Está todo mundo pendurado até as tampas de dívida, de financiamento, de BNDES, não sei mais o quê. O cara vai, por quê? Porque ele quer as bênçãos de Deus. Ele não está em busca de Deus, do próprio Deus, da presença de Deus, de estar com Ele. Como aquilo que Moisés falou. O Senhor falou assim com ele: Moisés, eu não vou com vocês, eu vou mandar o meu anjo. E Moisés falou: de jeito nenhum, o Senhor não quer anjo, não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. E o Senhor disse assim para ele: sim, Moisés, contigo irá a minha presença para te fazer descansar. Moisés não queria só chegar na terra, Jean. Ele queria Deus. Ele queria a própria presença dele. Então, quando Romanos fala não há quem busque a Deus, ele está dizendo o seguinte: por vontade própria, Tatiana, ninguém quer Deus. Sabe por quê? Porque a nossa consciência nos acusa. Não, para eu querer Deus, para eu ter Deus, eu tenho que abandonar isso e isso na minha vida. E eu não estou a fim de abandonar. Eu gosto. Eu gosto do pagode no fim de semana. Eu gosto de falar palavrão. Eu gosto. Eu gosto de assistir programa imoral. Eu acho bom contar piada. Eu não quero largar. Então, quando alguém fala de Cristo para mim, eu falo assim: quando Jesus voltar, que está longe ainda, eu começo a consertar a minha vida, aí dá tudo certo. Por quê? Porque eu estou preocupado com o meu prazer. Os irmãos percebem o que é que Paulo está dizendo? Os irmãos percebem o que somos de verdade? Então, a vontade está cativa. Olha que interessante isso aqui, queridos. Conclusão. Eba, conclusão. Qual que é a nossa conclusão? Então, antes de eu entrar na conclusão, o que Romanos 3 falou comigo? Que eu sou moralmente corrupto, intelectualmente corrupto, e a minha vontade também foi corrompida. Ou seja, não existe livre arbítrio. O quê? Isso aí tem crente que fica doido, ele quase cai da cadeira, parte para cima, ele vira um ninja, dá pirueta. É isso mesmo. O que existe é livre regência. Então, Jean, quando você veio para cá, você que escolheu essa camiseta aí. Você escolheu mesmo. Você que quis ela. Você olhou lá e falou assim: não, hoje eu quero ir dessa camiseta aqui, ó, vou ficar bonito nela. Você, Sara, foi você mesmo que escolheu esse óculos aí. Você olhou, pôs um, pôs dois, pôs três. Ah, eu fiquei bonita com esse aqui, ó. Fica top. Agora sim, agora é o caso. Foi você que escolheu. Isso não é livre-arbítrio. Presta atenção no que eu vou explicar para vocês. Não é livre-arbítrio. Isso é livre regência. É a capacidade que você tem de fazer suas escolhas conforme aquilo que você acha certo ou errado. Livre-arbítrio é outra coisa. Livre-arbítrio é a capacidade de tomar uma decisão sem nenhuma outra força influenciadora. Você é livre, totalmente livre para tomar uma decisão, sem pender nem para a esquerda nem para a direita. Nada te influencia. Isso é livre-arbítrio. Então, quando você olha para a Bíblia e diz, e ouve dizer que nós fomos corrompidos pelo pecado, nós estamos mortos em delitos e pecados. Você já viu morto escolher qual vai ser o terno que ele quer ser enterrado? O morto escolher a música que ele quer que canta no funeral? O morto escolher o cemitério que ele quer que seja enterrado? Só se ele tiver... Foi antes, né? Mas depois que ele morreu, ele escolhe alguma coisa? Você pode virar ele para um lado, vira para o outro, dá banho, penteia o cabelo dele para o outro lado. Ele nunca gostou do cabelo arrepiado, você põe arrepiado, ele não fala nada, ele está morto. Ele não tem vontade. Por que nós não temos livre-arbítrio, Giovana? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Então, toda vez que eu vou tomar uma decisão, o pecado me influencia. Vocês querem ver isso na prática, mulheres? Quando vocês vão comprar uma roupa. Você sai de casa determinada a comprar uma roupa para você vir no culto. Uma roupa casta, santa, bonita, uma saia bonita,
uma saia, ou um vestido, ou uma calça, tá na sua mente uma calça que você vai ficar bonita pro seu marido, aí chega lá na loja, não tem. Lá na loja, tá em falta, né? Estamos em pandemia, tecido está em falta, jeans está em falta, tudo está em falta, né? Aí você tem os micro, os pequenininhos só. Aí a vendedora vai jogando lá em cima do balcão. Ah, mas essa aqui... Não, menina, põe lá, vai lá, põe lá, veste, vem aqui que eu vou... Aí você coloca, olha no espelho, você olha assim, você... Nossa! Aí você sai lá de fora, vendedor, uau! Menina! Você está escondendo ouro? Aí já... Sério? É sério? Quanto que é essa calça? Aí ela fala, R$1.000. Eu pago. Pode pagar em 10? Pode. Por quê? Porque o pecado influenciou. Você quer ser bonita. Você quer que as pessoas te olhem. Você quer que os homens te cobissem. Você quer. Por quê? Por causa do pecado. Aqui dentro, ó. O problema, irmãos, está aqui dentro. O problema não está na roupa. Está aqui, ó. Então, queridos, livre-arbítrio é um engano. É um engodo. É algo que disseram para nós, para nos potencializar, para dizer para você, você tem que aceitar Jesus, irmão. Vem aqui na frente, aceita. Aí você vem todo empolgado, todo animado, aceita Jesus, volta e vai para o boteco. Isso é conversão? Ah, mas eu aceitei, Paulinho. Você aceitou o apelo do pastor, do pregador, que tinha uma música de fundo, né? Tinha um ambiente todo preparado para você, naquele momento, né, aceitar Jesus Cristo. Então, qual é a conclusão, irmãos? E aqui é lindo, é maravilhoso. Nós vamos falar mais disso, né, no próximo domingo, tá? Para ficar assim mais amarradinho. Primeiro, Deus nos procurou. Lembra lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram? Deus sabia que ele pecou ou não? Mas o que ele fez? Foi atrás. Adão, cadê você, Adão? Será que Deus não sabia, Rosane? Adão, cadê você, Adão? Ele foi atrás. Mas ele não foi só atrás de Adão, ele foi atrás de Abraão. Ele foi atrás de Moisés. Moisés ainda tentou sair fora, né? Senhor, mas eu não sei falar, eu sou gago, eu sou o que sou, eu que te chamei, você vai porque eu estou mandando. E o povo não queria Deus. E Deus mandou Moisés ir atrás, porque Deus foi atrás do povo. E Deus foi mais longe, enviou Jesus Cristo para vir atrás de nós. Deus nos procurou, queridos. Nós corremos dele, mas como um cão celestial, um cão de caça celestial, ele veio atrás de nós. Para nos resgatar, para nos buscar. Para nos levar para ele mesmo. Se Deus não nos tivesse perseguido, nós teríamos nos perdido. Você lembra quando Jesus disse assim, não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi vocês. Ele está dizendo o seguinte, vocês não me queriam, mas eu queria vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Segundo ponto, Deus nos deu entendimento. Então, o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo que eu enviar, ele vos convencerá da justiça, do juízo e do pecado. Ele trouxe luz ao nosso entendimento e mostrou para nós, eu sou um pecador degenerado e eu preciso desesperadamente do perdão de Deus. Eu preciso de Deus. A minha alma anseia por Ele. Eu preciso dele. Quem é que fez isso? O Espírito Santo. Ele é que abriu o nosso entendimento. Ele o fez tornando-nos vivos pelo poder do Espírito Santo. Nossos olhos foram abertos no sentido que cremos. Vocês se lembram lá? Não precisa abrir não, que vocês já fecharam, né? Já estamos acabando. Efésios capítulo 2, começou assim, ele nos deu vida, estando nós mortos. O que ele fez, Rosângela? Abriu os nossos olhos, para ver o nosso estado, para ver o que éramos, para ver para onde estávamos indo.
Ele abriu o nosso entendimento. Então, primeiro, o que ele fez? Nos procurou. Segundo, nos deu entendimento. E por fim, Deus nos fez justos. De uma forma que não éramos e que nunca poderíamos ser por conta própria, Ele nos deu a sua própria justiça, que é a justiça de Jesus Cristo, o fundamento da nossa salvação. Então, primeiro, fechando, Ele nos procurou, Ele abriu nossos olhos e Ele nos justificou. Vocês percebem que não tem nada nosso ali? Concluindo, queridos, por que essa doutrina é tão importante? Para dizer para nós, sabe o quê? Muitas coisas. Primeiro, quem você é. Para abrir seus olhos. Segundo, você está achando que trazer seu filho na igreja vai salvá-lo? Você está muito enganado. Não vai. Você precisa evangelizar seu filho. Você precisa pregar para o seu filho. Você precisa ser pastor do seu filho. Você precisa mostrar para o seu filho quem ele é de verdade. Para de ficar falando que ele é um docinho, que ele é uma gracinha, que ele é um anjinho. Não é um anjinho. Ele é o que está descrito na palavra. Mostre para ele a realidade daqueles que estão fora de Jesus Cristo. Fale para ele do inferno. Fale para ele das consequências de ter uma vida torta. Veja como isso é importante, irmãos. Quantos de nós crentes estávamos na igreja achando que estávamos garantindo salvação só por estar na igreja? Não tem salvação garantida para quem vem na igreja. A salvação está garantida para todo aquele que nele crê, para todo aquele que deposita fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o único que justifica pecados. Com isso, eu encerro a minha aula dizendo, irmãos, que nós temos muito a glorificar o Senhor. Que maravilha, que obra redentora, que espetáculo, que Deus maravilhoso.